Em meados de 300 a.C., em sua obra Os Elementos, é que Euclides de Alexandria, professor da escola fundada por Ptolomeu I, reuniu e sistematizou o conhecimento matemático grego. Mais de 2000 anos deveriam passar antes que, no Renascimento, surgisse um tratado mais cuidadoso, questionando seus princípios. Geometria, palavra de origem grega, significa medida da terra, pois esse era um dos principais usos que dela se fazia. Iniciaremos o estudo da geometria plana analisando as seguintes ideias. Observe na tela. O conceito de ângulos opostos pelo vértice, o paralelismo entre retas e a soma dos ângulos internos de um triângulo. O que são ângulos opostos pelo vértice? Observe a figura. São ângulos em que os lados de um são as semirretas opostas dos lados do outro. Isto é, obtemos o ângulo de medida y prolongando-se os lados do ângulo de medida x. Como eles têm um vértice em comum, a intersecção das retas são chamados opostos pelo vértice. Mas qual será a relação entre as medidas x e de y? Observe na tela. Chamando de z a medida do ângulo assinalado entre x e y, da figura pode-se afirmar que x mais z é igual a 180 graus, ângulo de meia volta, ângulo raso. E que y mais z também é igual a 180. O que podemos concluir? Que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, isto é, possuem a mesma medida. Observando os trilhos de um trem, como verificar se estão alinhados? Dados duas retas, como verificar se são paralelas? Vejamos a definição do paralelismo entre retas. Observe na tela. R é paralela a S, se forma com uma transversal ângulos correspondentes congruentes. É o caso do par de medidas x e y, ângulos correspondentes, e são congruentes. Como vimos anteriormente, a medida do ângulo z, indicado na figura, por ser oposto pelo vértice ao ângulo de medida y, também é congruente a este ângulo. Analisando o fato de que x é igual a y e de que z é igual a y, podemos concluir que x é igual a z. E este par é um par de alternos internos. Esse par de ângulos x e z, um à direita e o outro à esquerda da transversal, e que estão entre as retas paralelas entre R e entre S, são chamados de par alternos internos. Será que é possível obtermos a soma dos ângulos internos sem conhecer seus valores individuais? Observe a figura. Traçando-se pelo vértice de cima do triângulo, aquele que contém um ângulo de medida y, uma reta auxiliar paralela ao lado oposto a esse vértice, temos paralelismo entre retas, portanto, temos pares de alternos internos. Podemos assinalar a medida x para o ângulo à esquerda do y e z para a medida à direita do y, pois formam pares de alternos internos com os ângulos x e z internos do triângulo. A figura fala por si. Somando-se os ângulos junto ao vértice de medida y, x mais y mais z dá um ângulo de meia volta, ângulo raso. Portanto, x mais y mais z é igual a 180 graus, uma ferramenta muito importante na geometria plana. Bem, vamos a algumas questões de aplicação para que você possa fixar bem esses teoremas. Qual a medida em graus do ângulo 3? Sabendo que as medidas dos ângulos 1 e 2 são, respectivamente, 45 e 55 graus. Observe a imagem fornecida nesta questão. Vamos substituir os ângulos 1 e 2 pelas medidas fornecidas no texto, 45 e 55 graus. Para obter a medida do ângulo 3, é necessário que se trace uma reta auxiliar pelo vértice desse ângulo
uma reta paralela às retas R e S. Traçando essa reta auxiliar, o ângulo 3 vai ficar dividido em duas partes. Do paralelismo entre a reta auxiliar e a reta S, temos um par de alternos internos. Portanto, a medida entre a reta auxiliar e a parte de baixo do ângulo 3, também vale 55 graus. Temos aí um par de alternos internos. Já a medida acima da reta auxiliar, assinalada como Y, é igual à medida do ângulo 1, 45 graus, pois temos aí um outro par de alternos internos. Portanto, x igual a 55 e y igual a 45, o que resulta para o ângulo 3 a medida 55 mais 45, 100 graus. Vamos a mais um exercício de aplicação. Observe na tela o segundo exercício. Na figura, R e S são paralelas. Obter as medidas em graus dos ângulos A, E, I e O. Observe a figura. A reta S forma um ângulo de 110 com a horizontal. Dessa forma, fica fácil obter o ângulo adjacente ao 110. O ângulo que, somado ao 110, dá um ângulo de meia volta, um ângulo raso, 180 graus. Assim, a medida do ângulo O é igual a 70 graus, suplemento de 110. Observando o paralelismo entre as retas R e S, o que nós podemos concluir? Relembrando da matéria, são paralelas retas que formam com uma transversal ângulos correspondentes congruentes. Portanto, o ângulo A forma com 70 graus um par de ângulos correspondentes. Assim, a medida do ângulo A também é 70 graus, pois pares de ângulos correspondentes são congruentes, possuem a mesma medida. Vamos observar agora o paralelismo entre as retas R e S. E aquele ângulo de medida 30? Ele tem uma relação com o ângulo de medida E. Eles formam um par de alternos internos. Sempre que você tem paralelismo, você tem pares de alternos internos. Portanto, o ângulo E tem a mesma medida do 30, pois pares de ângulos alternos internos são ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. Para finalizar, vamos calcular a medida do ângulo I. Tem duas formas de você obter essa medida. A mais interessante é somando os ângulos internos de um triângulo. O triângulo que você vê na tela, que tem ângulos de 30, 70 e o I. Somando o I com 30 com 70, deve dar 180. Portanto, se você já tem 30 e 70 100 graus, o I só pode valer 80 graus. Ok? Portanto, A vale 70 graus, E vale 30 graus, I vale 80 e o ângulo O vale 70 graus. Ok? Faremos agora um último exercício de aplicação, que vai reunir os dois conceitos vistos hoje, tanto o de paralelismo como o da soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos ao exercício. As retas R e S são paralelas. Obter o ângulo de medida x. Como você pode perceber, temos um triângulo retângulo, onde x é um de seus ângulos internos. Que bom seria se tivéssemos a outra medida. Vamos chamá-la de y. A soma de x com y com 90 graus deve ser igual a 180 graus. Essa medida do ângulo y deve sair da informação dada, que é o paralelismo entre as retas R e S. Observando o ângulo de 140 graus, podemos assinalar o seu adjacente, 180 menos 140, 40 graus. E do paralelismo entre as retas R e S, temos que S forma com o cateto inferior do triângulo a mesma medida que R forma com esse cateto. Temos aí um par de ângulos correspondentes e, portanto, são congruentes. Podemos assinalar 40 graus também para esse outro ângulo. Observando a figura,
temos que 40 mais y mais 120 dá um ângulo de meia volta. Portanto, 180 graus. 40 mais 120 é 160. Portanto, o y é igual a 20 graus. O que falta para 160, chegarmos a 180. Com essa medida calculada, y é igual a 20, observando novamente o triângulo, temos que x mais 20 mais 90 é igual a 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Portanto, como 20 mais 90 dá 110, x deve medir 70 graus. X igual a 70 graus é a resposta dessa questão, que envolveu tanto paralelismo como soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180. Embora da simplicidade dos assuntos tratados hoje, é assunto já muito verificado nos vestibulares. Tanto o paralelismo entre retas, como a ideia da soma dos internos igual a 180, vai ser muito tratado em todos os vestibulares. Outra coisa que eu gostaria de comentar com você, que eu vejo acontecer com bastante frequência, é que os alunos encontram muita dificuldade em traduzir o enunciado para a geometria, fazer as figuras. É muito importante que você treine isso, porque isso realmente faz com que os alunos percam vários exercícios. Não conseguem traduzir do português para a geometria. Tudo que você tiver no enunciado, procure marcar na figura. Procure marcar, assinalar, para que você possa relacionar essas informações e consiga chegar à resposta do exercício. Tá certo? Treine bastante, bons estudos e até a nossa próxima aula.